Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Chan, eu sou atualmente coordenador aqui no 7º ano, eu também sou mentor de alguns alunos e ano passado eu tive aí o prazer de tirar uma das 10 maiores notas do processo seletivo da USP São Paulo e hoje eu vou estar aqui com vocês para tentar compartilhar e passar um pouquinho de conhecimento de como a gente pode resolver questões com o método out of the box, ou seja, como é que a gente consegue chegar na melhor alternativa mesmo que a gente não saiba absolutamente nada ou pelo menos muito pouco daquela questão, ou a gente só saiba um conceito e como que a gente pode fazer com que esse conceito ele gere um acerto, mesmo que a gente não saiba todo o contexto, fique em dúvida entre duas alternativas. Então o objetivo da aula hoje aqui é a gente conseguir aprofundar basicamente nisso. De forma objetiva, o que a gente vai conversar? Primeiro de tudo, entender o comando da questão. Muitas vezes vocês sabem a matéria, vocês sabem aquele conteúdo, vocês estudaram, vocês fizeram revisão, vocês seguiram o método, mas vocês erram porque vocês não entendem o que o examinador quer que vocês respondam. Ou seja, a gente vai entender qual que é esse conceito, esse comando da questão e entender o direcionamento do gabarito, ou seja, para onde aquela questão, aquele comando, aquela pergunta, ela quer te levar e quer que você assinale uma determinada alternativa que tenha mais chance de estar correta. Para isso, a gente vai aprender a dissecar a questão, e a partir dessa dissecção da questão, a gente vai aprender a achar o conceito dourado, o conceito-chave, o conceito principal que vai te levar para esse direcionamento de gabarito que começa no comando da questão, e a partir disso a gente consegue aumentar o valor preditivo de uma resposta e diminuir o valor preditivo de outra, ou seja, a gente acaba favorecendo uma resposta, porque aquela resposta acaba tendo mais chance de estar correta dentro daquele contexto do que outra. E para começar aqui, eu trouxe uma questãozinha da USP São Paulo 2025, que é de um paciente do sexo masculino, de 63 anos de idade, que procura o atendimento, tá, em regime ambulatorial por dispneia. Ou seja, quando você olha uma questão dessa, você vê que é uma questão de dispneia, você vê que tem uma espirometria, o que é o ideal você já começar a fazer? Você pensar, beleza, eu estou diante de uma questão que é de provavelmente um diagnóstico diferencial de dispneia. Então você já situa a sua cabeça no sistema cardiopulmonar, tá? A questão continua então. Ele não tem antecedentes relevantes, mas conta que há 8 meses começou a apresentar dispneia aos grandes esforços, mas conseguia realizar atividades habituais. Até princípio nada demais. Há 2 meses, começou a interromper sua caminhada diária até a padaria por dispneia e tosse, ou seja, teve uma piora do padrão de dispneia. Ele tem uma doença que está progredindo, mas está progredindo lentamente. Há 1 mês teve crise de dispneia e tosse produtiva e ficou internado por 4 dias, ou seja, ele está tendo uma doença progressiva que está evoluindo ao longo dos últimos 9 meses. E você tem uma espirometria, ou seja, até o princípio o exame físico não te entrega nada demais, você não sabe se é uma doença cardíaca, se é uma IC, se é uma doença pulmonar, você está diante de uma questão que está te falando de um diagnóstico de diferencial de dispneia. Aí ele te dá a espirometria. Se você olhar essa espirometria, para ser bem objetivo, o que você tem? Você tem um tifenô de padrão obstrutivo, e quando você vê o VF1 pós-broncodilatador, você não tem aquele padrão de reversibilidade de 200 ml e 12%, ou seja, você está diante de uma obstrução fixa, o diagnóstico é de DPOC. Se você fosse resolver por conhecimento, por conceito propriamente dito, essa seria a questão, o caminho que você iria seguir. Mas assim, olha a questão, olha todas as informações que ele te dá. É um paciente do sexo masculino, 63 anos, tabagista, 46 maços ano. Ele te dá um eosinófilo de 320 e ele te dá uma espirometria. Ou seja, esse paciente, ele não tem uma história prévia de asma, ele não tem uma história prévia de ele não tem uma outra história prévia de atopia, ele não tem nenhuma outra doença que te faça pensar que esse paciente possa ter uma asma. Ele pode ter uma asma? Pode. Mas assim, pega a questão inteira, no contexto, tudo que ele te dá, tudo que ele quer te levar para a resposta, uma espirometria e pensa, qual que é o diagnóstico mais provável diante de todo o contexto que a questão está te colocando? Estatisticamente, em termos de resolução de questão prévia, tudo que você já resolveu antes, ou seja, essa questão, ela foi uma das questões bastante erradas da clínica médica do ano passado, e quando você pega todo o contexto de um paciente de 63 anos,
46 maços anos tabagista, uma dispneia lentamente progressiva, uma descompensação de um provável DPOC com uma internação. Aí você junta isso com a espirometria com tifenol obstrutivo sem reversibilidade, assim, você concorda comigo que o VPP da resposta do DPOC, ele é muito mais positivo, ele é muito mais alto, é muito mais provável que você tenha um DPOC nesse caso do que você tenha uma asma? E o que te confirma? O que aumenta ainda mais a chance da resposta ser letra D do que ser outras respostas? Ele te deu um eosinófilo de 320. Você sabe que quando você tem um eosinófilo maior do que 300, você tem que indicar a corticoterapia com budesonida, corticoterapia tópica. Ou seja, você concorda comigo que se você disseca a questão, você acha todos os conceitos, você vai encaixando ela, a chance de você ter um DPOC é muito maior do que você ter uma asma? E essa questão, ela foi uma questão considerada difícil do ano passado. E o que eu quero passar aqui para vocês? Que vocês têm que ter o conceito, vocês têm que saber ver espirometria, mas vocês têm que conseguir ver além. Aonde o examinador quer chegar. O que o examinador está te colocando quando ele coloca que é tabagista? O que ele está te colocando quando ele coloca um 320 eosinófilos? O que ele está te colocando quando ele está te colocando que é uma doença lentamente progressiva? Ele te botou um exame físico praticamente normal, ou seja, é uma doença com sibilos respiratórios difusos, é uma doença difusa, não tem nada localizatório, não tem nenhum outro achado maior, não tem crepitação para pensar em C, os sibilos respiratórios eles são inespecíficos para a grande maioria das doenças, ou seja, você tem que pegar todo o contexto e chegar na melhor resposta possível, nesse caso, letra D, DPOC. E a questão 23 do ano passado era uma questão conjunta com a questão 22, era uma sequência de questões aonde depois de você chegar no diagnóstico de DPOC, que foi considerado uma questão difícil, você tinha que basicamente entender o que estava acontecendo na condução desse paciente. Então, o que aconteceu? Esse paciente, começou a tratar, ele não teve acesso aos medicamentos e no mês seguinte ele procurou o pronto-socorro com tosse produtiva, expectoração amarelada e uma febre de 37,9. Ou seja, esse paciente ele tem uma descompensação do DPOC. Aí ele te dá de exame físico, uma frequência de 102 cardíaca, uma PA boa, uma frequência respiratória de 23, saturação de 91, que para o paciente DPOC era ok, entre 88 e 92 é o que a gente mantém como alvo. Enfim, não te dava mais muitas opções. Coletou uma gaso, e o que a gente vê nessa gaso? Basicamente uma acidose respiratória, um aumento da PCO2, com bicarbonato um pouco elevado, esse rim está tentando começar a compensar essa descompensação aguda, mas ainda não deu tempo. E esse paciente está com pH de 7,26, ou seja, ele tem uma acidose respiratória. E qual que é o conceito aqui, pessoal? Essa questão, ela foi uma outra questão considerada difícil. E qual que era o pulo do gato? Quando vocês pegam uma questão dessa, vocês olham isso e vocês pensam assim, putz, questão de pressão, eu não sei os valores, a USP ela já te colocou medo, você começa a pensar, pô, não gravei valor, perdi essa questão, você já começa a entrar em desespero, você começa a ficar com medo, e o que eu quero te mostrar é que era uma questão que você tinha que saber um conceito, você tinha que entender, diante de todo esse quadro clínico, o que a USP estava querendo te perguntar. Basicamente, a USP estava querendo te perguntar o seguinte, o que a gente faz num paciente com DPOC descompensado, que tem uma acidose respiratória. Ponto. É isso. Qual que é o pulo do gato aqui? Você vai entubar o paciente? Ou você não vai entubar o paciente? Tem alguma indicação de intubação? Não tem. Isso é tranquilo. Isso aqui, todo mundo que vai estudar, vai entender o conceito, vai ver que não tem indicação de intubação. Aí você pensa, beleza, não tem indicação de intubação. Mas e agora? Eu vou ter que fazer VNI. Mas eu não gravei qual que é o padrão de VNI. Eu não gravei o valor, eu não gravei exatamente o valor expiratório, eu tô confuso, FiO2, eu não sei o que eu faço. Aí você tem que olhar e pensar o seguinte, qual que é a VNI padrão ouro para o paciente DPOC? É o BIPAP. Aí você pega suas questões, você pega o enunciado com calma, o gabarito, e você vai ver qual que é a única alternativa que tem duas pressões, que tem uma pressão expiratória e uma pressão inspiratória. Qual que é a única que está fazendo isso? É a letra A. Ou seja, você pegou uma questão que é muito difícil, porque você está tendo que conduzir um paciente que você já ficou com dúvida no diagnóstico na questão passada, mas você pegou todo um caso clínico complexo, você olhou a questão e você pensa assim, beleza, a saturação de oxigênio está boa, eu tenho que dar oxigênio? Não tenho. Daí você já poderia cortar letra B e letra D. Aí digamos que você não lembrasse
que você não tem que entubar, mas você lembra do BIPAP. Aí você olha a letra A e a letra C. Você vê que um tem pressão inspiratória e expiratória, e o outro só tem pressão inspiratória. Ou seja, você lembra que é BIPAP. BIPAP são duas pressões, uma ins, uma ex. A única resposta possível era a resposta da letra A. Ou seja, eram duas questões difíceis, mas assim, se você lê o caso clínico, se você entende qual que é o conceito-chave da questão, o anterior era você juntar vários fatores e deixar a questão te induzir para a resposta correta. Essa questão era você pegar toda a descompensação do DPoC, você achar o conceito-chave. Qual que era o conceito-chave? É que a USP está te perguntando o seguinte: qual que é a melhor ventilação para o paciente com DPoC sem indicação de intubação? Essa é a pergunta dessa questão. Você tem que achar o comando da questão, que está mascarado, e lembrar, é VNI BIPAP. É uma resposta possível. Quando você faz isso e você vai dissecando a questão, a sua chance de acertar aumenta muito. E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai discutir mais questões adiante, mas a ideia geral da aula é essa. É você aprender a dissecar a questão, achar o comando-chave, achar o comando da questão, achar o conceito dourado, o conceito-chave, e achar a melhor resposta que se encaixe com esse conceito-chave. Pessoal, continuando na prova de clínica médica do ano passado, você abria a prova de clínica médica e você se deparava com essa questão aqui, que era uma questão que também foi considerada bastante difícil, e é uma questão que é mais difícil você encontrar qual que é o comando da questão, porque ele está muito mascarado, mas a gente vai ler com calma e vocês vão conseguir entender, e também tem uma lógica dentro das respostas, tá? Então era uma mulher de 39 anos de idade, fazia segmento ambulatorial por lúpus, usava prednisona, hidroxicloroquina e azatioprina, ou seja, a gente tem uma paciente que usa imunossupressor. 39 anos, imunossupressor. Grava isso. Foi admitida na enfermaria com queixa de dispneia aos médios esforços, tosse, náusea e vômitos há 4 semanas. Exame físico, PA boa, FC de 108, ligeiramente taquicárdica, frequência respiratória de 26, saturação de 88, ou seja, a gente tem uma doença pulmonar associado a uma paciente com lúpus imunossuprimida. Febre, 38,5, sem anormalidades da ausculta cardíaca e respiratória, ou seja, a gente tem uma paciente que tem uma taquipneia e não tem alteração da ausculta, ou seja, a doença não está no parênquima. Hepatimetria de 13 centímetros, fígado doloroso à palpação, traube submaciço, baço palpável. Em resumo, a gente tem uma paciente de 39 anos, imunossuprimida, com lúpus, ligeiramente taquicárdica, uma frequência respiratória de 26, uma saturação de oxigênio de 88, com hepatosplenomegalia. Beleza. Assinale a alternativa que possui as duas melhores hipóteses diagnósticas que, isoladamente, podem ocasionar o caso clínico da paciente. Tá bom, aí você pega toda essa combinação de informações e você pensa assim, poxa, eu não tenho a mínima ideia, para mim tudo pode. Tá bom, mas assim, veja as alternativas e veja quais são os padrões de doenças que você tem em cada alternativa. Linfoma. Linfoma pode dar febre, pode dar infiltração linfática pulmonar, pode dar hepatosplenomegalia, pode dar náusea, pode dar vômito, beleza. Explicaria? Explicaria isoladamente. Doença de Still. Doença de Still é uma doença autoinflamatória, pode dar febre, artrite, pericardite, pneumonite, enfim, hepatosplenomegalia, síndrome autoinflamatória. Poderia explicar até? Poderia. Mas pensa assim, a questão te perguntou o quê? As duas melhores hipóteses diagnósticas. Doença de Still para acometer o pulmão é mais raro, mas tudo bem, poderia. Mas veja bem o que a questão te perguntou. As duas melhores hipóteses diagnósticas. Deixa em stand-by. Tá? Vamos para a letra C. Sarcoidose e pneumocistose. Sarcoidose poderia ser? Poderia. Por quê? Porque pode acometer basicamente tudo. Mas a grande maioria dos casos é pulmão, pele e olho. Pneumocistose é sarcoide, tem um lúpus. Poderia ser pneumocistose ainda? Poderia. Mas causaria hepatosplenomegalia? Muito raramente. Endocardite e doença de Gaucher. Endocardite poderia explicar? Poderia. Doença de Gaucher poderia? Também poderia. Ou seja, Xan, não me ajudou em nada. Tá bom. Mas agora, pensa comigo. Vocês já fizeram aquela questão que uma alternativa, ela contradiz a outra? Por exemplo, preventiva tem muito isso. Você vê a alternativa A, ela fala assim,
no âmbito da saúde ambulatorial você pode fazer isso. A letra D diz, no âmbito da saúde ambulatorial você não pode. Ou seja, ou a letra A ou a letra D estão certas ou erradas. Aqui, se você olhar as alternativas, o que você tem? Você tem que o tratamento de cada doença é diferente. Ou seja, o que ele está querendo te explicar? O que ele está querendo te colocar? Você sabe fazer o diagnóstico diferencial entre uma doença infecciosa de acometimento do sistema retículo endotelial e possivelmente talvez medular, de uma doença autoinflamatória ou neoplásica? É isso que a questão está explorando de você. Por quê? Porque o pronto-socorro do HC é um pronto-socorro muito amplo. Você vai ter paciente chegando lá de todas as formas possíveis. Ou seja, vai chegar um paciente com um caso clínico desse e eles querem saber, e aí, será que o nosso futuro R1 sabe diferenciar uma doença infecciosa de uma doença autoinflamatória ou uma doença neoplásica? E aqui você tem que pensar comigo. O que ele te deu de dica para te conduzir para que você tenha uma determinada etiologia e outra? Ele te deu o lúpus. O paciente com lúpus, usando prednisona, tem uma diminuição da atividade inflamatória inata. Tem uma diminuição da capacidade de responder, por exemplo, à tuberculose. Tem uma diminuição da capacidade de responder, por exemplo, ao histoplasma. Pensando comigo, doença de Still poderia explicar? Poderia, mas é menos provável. Sarcoidose poderia explicar? Poderia, mas é menos provável. E essas doenças, cujo tratamento são principalmente imunossupressão, não vão ocorrer tão frequentemente num paciente que já está imunossupresso. Entendeu? Então você tem que pegar todo o conjunto da questão, entender onde a questão quer te levar e entender que, quando você olha as alternativas, você tem que comparar o tratamento das possibilidades que ele está te colocando. Uma alternativa, por exemplo, a letra A vai imunossuprimir o paciente ainda mais. A letra B vai tratar o bicho, a causa do patógeno infeccioso. A letra C são alternativas discordantes em termos de tratamento. Uma imunossuprime e a outra trata o bicho. A letra D também. Ou seja, quando você pensa nessa causa, você pensa assim, beleza, eu entendi o que o examinador quer de mim. O que ele quer? Ele quer saber se eu vou saber quando imunossuprimir um paciente e se eu sei diferenciar causas de etiologia autoinflamatória, neoplásicas ou infecciosas. Por quê? Porque se você imunossuprimir um paciente que está infectado, você vai piorar a infecção desse paciente. Então, qual que era o pulo do gato dessa questão? Lógico, você poderia entender que você está diante de uma infecção ou de uma doença que tem disseminação pelo sistema retículo endotelial, provavelmente acometeu o interstício pulmonar, por isso que está dificultando a troca gasosa de oxigênio, por isso que tem uma queda da saturação de O2, por isso que tem uma hepatosplenomegalia. Você poderia ir pelo conceito? Poderia. Mas quando você extrapola o conceito, quando você olha as alternativas, você tem que entender que as duas opções alternativas, elas têm que ter um tratamento coincidente para não serem opostas. Você entende que basicamente o examinador quer que você diferencie uma etiologia da outra. Ou seja, pensando tudo nisso, no conceito, dissecando as alternativas, pensando na questão de que uma alternativa ela não pode anular a outra, você, juntando tudo, aumenta e favorece você assinalar a letra B. Essa questão foi fácil? Não, foi extremamente difícil. É uma questão extremamente difícil, é uma questão que você tinha que entender os conceitos, mas quando você extrapolava um pouco e você conseguia perceber que as alternativas tinham tratamentos discordantes, você juntava a imunossupressão e você entendia que ele basicamente queria te perguntar, e aí, vamos imunossuprimir esse paciente ou não vamos? Vamos tratar e buscar causa infecciosa ou não vamos? Ele só queria que você soubesse diferenciar a etiologia da doença que o paciente vem apresentando. Pessoal, continuando na prova de clínica médica do ano passado, de 2025, da USP, agora a gente vai entrar numa sequência de questões que eu quero passar um outro conceito para vocês, que é o seguinte: a prova da USP, não só a prova da USP, várias outras provas, elas vêm cada vez mais cobrando um conceito, que é o conceito de saber quando você não deve indicar, quando você não deve intervir, quando você não deve fazer algo que é desnecessário para aquele paciente. E como é que isso vem sendo cobrado? Através de casos clínicos complexos e através da identificação de doenças, onde eles te dão várias informações e eles querem saber se você sabe extrair de todo aquele caso clínico e de todas aquelas queixas o que é necessário para fazer a condução do caso à beira-leito ou tomar melhor conduta para o paciente, por exemplo, numa porta de emergência, enfim.
Vamos lá, questão número 20. Homem de 64 anos foi internado na enfermaria, ou seja, você está num ambiente de enfermaria. Tem hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ou seja, a gente já está diante de um paciente de alto risco cardiovascular. Ele foi admitido no pronto-socorro no dia anterior por conta de calafrios, febre, dor no flanco direito, sendo diagnosticado com cálculo uretral e pielonefrite. Beleza, a gente está diante de um paciente de alto risco cardiovascular com uma pielonefrite e um cálculo. Foi introduzido ceftriaxona e o paciente aguarda para passagem de duplo J pelo catéter, pela equipe da uro, ou seja, ele já começou o antibiótico na primeira hora, ele já está sendo conduzido pela urologia para desobstruir ali, porque ele tem uma pielonefrite com cálculo, tudo certo até então. Nesse momento, o paciente queixa-se de dor no flanco de moderada intensidade e palpitações. Trouxe uma queixa nova, uma queixa de palpitações e aquela dor no flanco que provavelmente é da pielonefrite. Exame físico, PA 110/70, frequência cardíaca de 115, ligeiramente aumentada, temperatura axilar de 37,6, frequência respiratória de 18. Certo. Saturação de oxigênio de 95, bulhas hiperfonéticas sem sopro, enchimento capilar de 3 segundos, dor à palpação de flanco direito. Assinale a alternativa com a conduta indicada nesse momento para o paciente. E aqui, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, porque a USP adora fazer isso. Ela adora botar um eletrocardiograma, seja na clínica, seja em outras especialidades, a gente vai ver agora em diante, que assim, ele só tá aí para te ajudar, ele não tá aí para te atrapalhar. Você tem que olhar o eletro e falar, beleza, eu vou ler o caso clínico e eu vou confirmar a minha hipótese ou excluir a hipótese menos provável pelo eletro. O eletro, ele não tá aí para adicionar uma nova informação nesse tipo de questão, nesse contexto de questão. Ele tá aí para excluir a hipótese menos provável. Ou seja, a gente está diante de um paciente que tem uma pielonefrite, tem um cálculo, tá taquicárdico, tem febre, provavelmente da pielonefrite, frequência respiratória tá boa, o tempo de enchimento capilar tá ok, dor à palpação em flanco direito. Ele já começou o antibiótico, a equipe da uro já foi acionada, e ele tem um eletro que basicamente tem uma taquicardia sinusal, alguns outros achados que agora pra gente, no contexto da questão, são irrelevantes. O que a gente vai fazer com esse paciente? Qual que é a causa desse paciente? Qual que foi a queixa que ele colocou de armadilha para você escorregar nessa questão e perder o foco? A palpitação. O paciente está taquicárdico. Quem está taquicárdico pode palpitar. Se você está palpitando e você tem um eletro na questão, você já começa, bom, será que esse paciente descompensou alguma coisa? Será que esse paciente infartou? Será que esse paciente está com uma arritmia? Será que é um ataque arritmia, um ataque supra? E se você olhar as alternativas, todas as alternativas, elas tentam te induzir para alguma coisa. Aí agora eu quero que você veja o jeitão da questão. Ele te deu uma doença, ele conduziu a doença, ele te deu um exame físico levemente alterado, mas que é totalmente explicado pela doença de base que ele está nesse momento, a descompensação do quadro clínico que foi pela pielonefrite, e ele organizou a questão com o eletrocardiograma que está ali para te mostrar que ele não está com uma arritmia que precisa de uma intervenção específica nesse momento. Aí você olha as alternativas. Você tem condutas relacionadas à arritmia, uma conduta letra D relacionada a uma outra arritmia, por exemplo, se fosse uma FA, você poderia usar um beta-bloqueador, alguma coisa, e você tem na letra C a alternativa menos intervencionista possível. E a USP adora fazer isso. Eles colocam um quadro clínico complexo, colocam múltiplas informações, e eles colocam na letra C ou D uma conduta conservadora. A mais conservadora possível, a menos intervencionista, que vai causar menos efeito colateral, e aquela que geralmente é a conduta que está relacionada à descompensação do quadro de base naquele momento. Nesse caso, o que ele tem? Ele tem uma complicação da pielonefrite. Você tem uma arritmia que você precisa intervir? Não tem. Qual que é a resposta mais provável aqui nesse momento? É de pirona. Ele está com dor, a dor faz taquicardia, ele está com uma temperatura um pouco elevada, faz taquicardia. Qual que é a melhor conduta para esse paciente, já que ele já foi conduzido totalmente da pielonefrite e ele não tem uma causa cardíaca? É a de pirona. E a gente vai ver que isso se repete em várias e várias especialidades. Por exemplo, questão 19 de pediatria de 2023 ou 2024. Paciente com 2 anos, sexo feminino, sem antecedentes relevantes, apresenta quadro de febre, 39,8. Vômitos e prostração há 2 dias. De novo, sonolenta, apresentou episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada com duração de cerca de 10 minutos. Foi levado ao pronto-socorro. Na triagem do pronto-socorro, o paciente apresentou nova crise, sendo levado à sala de emergência.
Foi solicitado acesso venoso, não teve obtenção adequada. Após a administração de 2 doses da medicação, obteve-se controle da crise convulsiva e foi possível obter acesso venoso periférico. Ou seja, já tratou a crise, obteve acesso, aparentemente a criança está monitorizada, está estável. Na avaliação sistemática na sala de emergência, ele vai te dar os dados agora para você interpretar. Ou seja, se teve uma criança, convulsionou em casa, foi levada para o pronto-socorro, tinha febre, náusea e vômitos, no pronto-socorro convulsionou de novo, não conseguiu acesso, controlou a crise talvez com uma medicação IM de alguma forma. Enfim, paciente obteve acesso, foi levada à sala de emergência e agora ela está monitorizada. Aí você pega tudo isso e você vê que o quê? Ele te jogou um monte de informação, te deu um traçado de um monitor, da monitorização da criança, e você olha as alternativas, é o mesmo padrão de questão anterior, é o mesmo tipo. Ele joga um monte de informação e ele quer que você identifique basicamente o que nessa questão? Ele quer que você identifique que a criança está séptica. Ou seja, é a mesma coisa da anterior. Qual que é a alternativa menos intervencionista, menos invasiva, com menor chance de dar problema para essa criança e que trata a causa base? Está na letra C ou D. Tá? Ou seja, reverter efeitos do benzodiazepínico, nada a ver com a questão. A gente está aqui para ver o além da questão. Não estamos aqui para discutir a questão do conhecimento específico. A gente está vendo o além. Isso o resto vocês vão ver nas aulas específicas. Proteger via aérea com intubação sem sedação prévia. Pessoal, a mesma coisa de antes. Questão extremamente intervencionista na letra A, na letra B. E vocês ficaram com 2 questões. Vocês já aumentaram a chance de acerto de vocês de 25% para 50%. Vocês estão na letra C ou D agora. É o mesmo estilo de questão. Expandir com Ringer e prescrever antimicrobiano, expandir com soro fisiológico sem prescrever antimicrobiano. A criança está com febre, está séptica. Você entende que você pegando essa questão, você dissecando ela, você entendendo que ele te jogou um monte de informação, que foi uma descompensação de um quadro que a gente aparentemente não precisa nem saber o que é, a gente não precisa saber o diagnóstico de base, a gente só precisa entender o quê? A criança está séptica, ele me deu um monte de informação, colocou questões, opções extremamente intervencionistas na letra A e B, de forma que a gente não precisaria abordar nem a letra A nem a letra B, colocou a letra C e a letra D, que a única coisa basicamente que você tinha que saber é se você vai dar antibiótico ou não, você já matava a questão assim. E quando às vezes você começa a fazer a prova da USP, você pega uma questão dessa inteira, você fala, meu Deus, é monitor, é um exame ABCD, é criança, é muito difícil, tem muita informação. Pessoal, qual que é o conceito-chave da questão? Ele basicamente está falando para você, você reconheceu a sepse? Ponto. É isso. É a mesma questão anterior. Não, saiba quando você não vai intervir demais, saiba quando você não vai dar uma medicação desnecessária, saiba quando você vai conseguir segurar a mão, porque isso faz realmente a diferença na vida do paciente, faz diferença na condução do caso, e a USP ela quer saber se você entendeu o conceito base. Qual que é o conceito base? A criança está séptica, você vai identificar a sepse, vai expandir com Ringer e vai fazer antimicrobiano. Ponto. Expandindo isso, você vê que a questão está organizada de forma que as 2 primeiras opções, a letra A e a letra B, elas são desnecessárias. Isso se repete muito. Então, quando você pegar um padrão de questão desse, que você perceber que você tem 2 alternativas mais intervencionistas na letra A e B, e na letra C e D você tem uma alternativa menos intervencionista, já abre o olho, já olha a questão de outra forma, porque a chance da resposta C ou D aumenta. E a gente vai continuar vendo isso em outras questões. Questão de clínica médica, USP 2025. Paciente de 6 anos de idade, previamente ígida, refere aparecimento de manchas vermelhas em membros inferiores a 4 dias. Foi levada para o pronto atendimento. Exame físico dentro da normalidade, exceto pela presença de petequias em membros inferiores. Então, assim, aparentemente é um paciente de 6 anos, tá bem, não tem grandes achados, só as petequias em membros inferiores. Não tem outros sintomas, coletados exames laboratoriais. Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente um paciente com uma plaquetopenia e mais nada. Tá? A gente tem plaquetopenia e mais nada. Quando a gente tem uma questão de plaquetopenia e mais nada, a gente basicamente, na situação que a gente vive do mundo, a gente tem que pensar em dengue, pode ser uma dengue, ou na prova, numa criança, lembrar de PTI. E quando a gente pensa em PTI, a gente sabe que a grande maioria dos casos são
conduções uma condução, no caso, mais conservadora. Ou seja, a gente não precisa dar corticoide, a gente não precisa fazer grandes intervenções, a gente só acompanha. E a USP, ela te facilitou demais a vida, porque ela te cobrou exatamente o caso clínico e ela te cobrou exatamente o mesmo molde de questão das últimas duas questões. Ou seja, letra A, transfusão de plaqueta por aféres. Letra B, corticoide. Letra D, ácido tranexâmico profilático até ascensão plaquetária. Ou seja, a gente tem 3 alternativas que são intervencionistas, você está dando uma medicação, você está tomando uma ação, e a gente tem uma conduta que não é, que é a letra C, que de novo está na letra C ou na letra D. Ou seja, a organização da questão do padrão de ser conservador da USP, ela se mantém e se mantém em múltiplas especialidades. Tem uma exceção que eu vou falar depois, mas quando você estiver fazendo essa prova, você olhar essa prova e você perceber que essa organização de questão, olha ali as alternativas, lê a questão com calma, porque provavelmente você está diante de uma questão que quer saber se você sabe tomar uma conduta conservadora para esse paciente.